Olá, amigos do canal. Estamos iniciando nossa nova aula e hoje eu vou falar para vocês mais um pouco sobre como aumentar a temperatura da sua máquina de café. Bom, o que você pode fazer? Vamos supor que você já tem um equipamento já com determinado tempo de uso ou que sofreu em determinados lugares variações elétricas e possa ter forçado alguns componentes, né? E você ter um desempenho ruim na sua máquina. O que você pode fazer para verificar isso? Bom, ainda existe a possibilidade de verificar se a sonda de temperatura está ruim. Então, na máquina, você tem aqui localizado nessa parte aqui, tá? Onde fica esse terminal. Esse terminal é onde se encaixa a sonda de temperatura dos modelos mais diversos que possam existir na máquina de café, tanto os mais antigos, os mais novos. Trocando a sonda de temperatura é uma opção para ver se melhora o rendimento da sua máquina. Por quê? Porque os componentes com o tempo vão se desgastando e outros fatores vão influenciando nisso. Outra coisa que você pode fazer, até mesmo antes de trocar a sonda, tá? Quando eu iniciei na empresa, o rapaz falou para mim, olha, se você encontrar a máquina nossa na rua com esse jumperzinho, vai trocando, tira esse jumper daqui, porque vai te dar um aumento de temperatura. Não é muita coisa, 1 grau ou 2, mas já ajuda a melhorar. Aí você vai lá, ó, tira o jumper, tá vendo? Tirou o jumper e aí você tem mais um ganho na temperatura da sua máquina. Perfeito. Agora vamos analisar um pouquinho tudo isso. Nós, por etapa, fazemos análise de tudo, passo a passo. Verificamos a tensão, se ela está correta, se tem variação para mais ou para menos. Verificamos se está tudo bem nessa parte. Estando tudo bem, nós partimos para outras etapas. Aqueles ajustes que a gente pode compensar, a troca da sonda, a retirada do jumper. Feito todas as coisas que a gente já conhece para dar o ganho de temperatura. Bom, o que fica faltando? A placa. Exatamente. Se a placa estiver com problema, você vai ter que trocar a sua placa ou mandar consertar na assistência técnica, certo? Então, você teria que verificar primeiro as coisas mais simples, para depois condenar, no sentido de a última opção é a placa. Então, aqueles que já conhecem, já estão no curso, já estão aprendendo a cada etapa, essa é mais uma informação que vocês têm que saber e o caminho a ser seguido, do mais simples ao mais complexo. Ou seja, o último é a placa. Por isso, é importante vocês fazerem todos os testes que possam ser feitos para só restar, por última opção, a placa. Então, se a placa estiver com problema no estágio de temperatura, esse problema só vai ser sanado ou recuperando o estágio ou trocando por uma placa nova. Aí verifica se é só o problema na placa, porque às vezes você tem problemas outros, tá? Também. E aí você conversa com o cliente se a melhor opção é o conserto, tá? Ou se é uma placa nova. Tá certo? Então, esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham em mente. Agora eu vou dar uma informação importante a vocês. Ao longo dos anos, eu trabalhei muito com máquina 220 no início, e eu pesquisei muito, eu fazia testes na voltagem, tá? Então eu verificava todas as voltagens que eu encontrava, e eu fiz uma delimitação. Quais foram? Se eu tinha uma tensão boa, 218, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 222 até 216 volts, ótimo, estava boa, para mim estava ótimo, a máquina sempre funcionou bem nessa tensão. Agora, quando ela chegava a menos de 215 e tinha no local variação, que você testava com o multímetro, você via, percebia que estava 215, depois 211, depois 210, 213, fazendo essa variação, ela funcionava, mas funcionava tendo perda de rendimento. Não esquentava bem, fazia algum outro problema que poderia até parar o processo. E se chegasse a menos que isso, a máquina simplesmente não funcionava. Chegava até tremer o visor, apagar o visor, mensagens de bloqueio, enfim. Então,
é importante, quando você está aprendendo sobre isso, ter essas informações, anotar, verificar, ó, meu equipamento não está funcionando. Verifica a tomada, verifica a tensão. Se estiver ok, então pode descartar. Agora, anota tudo, tá? Isso é uma coisa que você vai fazer ao longo do seu treinamento, ao longo do seu dia a dia. Aí você vai adquirindo essa experiência e vai anotando. Eu costumava muito anotar de cabeça mesmo. Depois eu passei a anotar mais no papel, porque era muita informação. Então, mas no início era só tudo estava dentro da minha cabeça. Ficava decorando e repetia várias vezes. Agora eu estou passando para vocês que é importante esse passo a passo, essa observação na tomada, tá? E evitar de fazer um teste rápido também no equipamento. Como assim? Você montou a máquina, testou tudo. Num só dia? Não faça isso. Você tem que ter um dia de teste, o outro, depois mais outro. Por quê? Às vezes você tem um problema que é intermitente. Funciona bem numa hora, mas daqui a pouco, se você testar ela muitas vezes, um café atrás do outro, vapor, todo o conjunto, forçando o equipamento a trabalhar bem, aí você pode notar alguma coisa que só vai perceber após um bom tempo de uso, como se estivesse na linha de trabalho. Tá? Então, uma máquina esteja num local, num cliente, fazendo 30 cafezinhos, um atrás do outro, não é o mesmo que você testar uma vez o café, funcionou. Não vai por aí. É uma boa notícia que ela já esteja funcionando. Porém, você vai ter que ficar fazendo vários testes para ter certeza que o equipamento está ok. Aí eu recomendo você ter se possível, mais de 3 dias de teste para saber que o equipamento está bom, tá certo? Se você não puder testar, peça alguém que fique fazendo ela de teste na bancada, enquanto você até mexe em outra máquina, tá certo? Mas é importante que a máquina faça todos os outros testes. Não é só, quero saber se a água está quente. Não, testa vapor, testa se o café está sendo direitinho, cremoso, tudo tem que ser testado, tá? Porque aí você pode perceber até outras coisas que estão acontecendo no equipamento que o cliente ainda não percebeu. E aí falar, olha, resolvi o seu problema aqui e tal, mas eu detectei que ainda está faltando força na bomba. Tem que testar muito bem o equipamento, tá certo? Então, fica a dica, isso é importante ser feito para você tirar o melhor possível do equipamento e ter certeza que ele está redondinho, como se estivesse saindo de uma caixa novinha, tá? Fazendo todo o café normal. Mesmo ela estando usada, ela pode fazer todo o café como se tivesse saído da caixa. Então, deixa ela redondinha. Entrega, tipo, tá faltando trocar um O-ring e tá vazando um pouquinho só, mas é outra coisa. Não, troca. E avisa, olha, eu vou trocar o O-ring porque tem vazamento, mesmo que pequeno, mas tem. Entendeu? Troca e avisa, tô trocando essa peça. Por quê? Vazamento e também perda de pressão. Então é importante você fazer todo o bom trabalho, tá? De verificação, para saber se todas as etapas que faz o café, para chegar a fazer o café, vapor, água quente, estão saindo de acordo como tem que sair. Tá certo? Então fica essa informação para vocês e isso ajuda cada vez mais vocês se aprimorarem nessa área. Tá certo? Quem gostou do vídeo, dá lá o seu joinha. Quem não gostou, lembre-se que eu tenho sentimentos e não tenho dinheiro para pagar psicólogo. Tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.